Olá, aqui quem fala é Larissa. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Bianca e com a Maria Luísa, e nele nós abordamos indicadores para planejamento e gestão da paisagem, possibilidades e limitações da série ISO 37120. A nossa motivação para esse trabalho se deu a partir da constatação de que há uma série de indicadores, rankings e certificações que estão sendo utilizadas pelas cidades brasileiras, das quais nós destacamos a série ISO 37120 como a principal referência internacional para indicadores urbanísticos. A série é composta por 3 normativas. A primeira diz respeito a indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. A segunda, indicadores para cidades inteligentes. E a terceira, indicadores para cidades resilientes. Nós já temos 4 municípios brasileiros certificados pela ABNT, que é quem é responsável pela tradução e aplicação da ISO na forma de uma NBR, e nós temos Florianópolis, que é o nosso estudo de caso e área de interesse em processo de certificação. A partir desses elementos, surgiram alguns questionamentos, e eles são: quais são as possibilidades e limitações do uso de indicadores para o planejamento e a gestão da paisagem? Esta série compreende aspectos de morfologia urbana? E qual a aplicabilidade desta série para o contexto local? A partir deles, nosso método envolveu a sistematização e análise das 3 ISOs, seleção de indicadores que estão relacionados com aspectos de paisagem, utilizando como base a referência teórica de Cassatello e Peano, avaliação do potencial de cada um dos indicadores para apoiar estudos de morfologia urbana, seleção e cálculo de indicadores específicos para Florianópolis e discussão dos resultados. Aqui está um diagrama desenvolvido por Cassatello e Peano, que demonstra os grupos, os grandes grupos e classes de indicadores de paisagem que eles consideram, e já pode-se perceber que envolvem aspectos econômicos, ecológicos, histórico-culturais, perceptivos e de usos da terra. Há uma série de indicadores que eles agruparam, nós fizemos algumas adequações, a gente aborda isso melhor no nosso artigo completo. E aqui está um exemplo de como nós organizamos os dados e as análises que foram tabulados. Nós fizemos isso para os 276 indicadores das 3 ISOs e selecionamos 10 indicadores que foram calculados e mapeados para Florianópolis. Os resultados demonstram, como um primeiro aspecto, que a série pouco elucida as questões morfológicas, e ela não tem nem sequer na sua argumentação uma preocupação explícita com questões de avaliação e monitoramento da paisagem. Mas nós percebemos relações desses indicadores a partir do momento que a série envolve questões como preservação e conservação de recursos naturais, espaços livres de lazer e outros aspectos de planejamento urbano que estão diretamente relacionados com a questão da paisagem. Falando especificamente dos resultados encontrados para cada ISO, a ISO 37120 realmente é a que serve de base, foi onde nós encontramos mais relação dos resultados, mas percebemos que precisam ser contextualizados esses indicadores e incluir aspectos locacionais e análises de distribuição, articulação e relações das partes. Já para a ISO, que trata de cidades inteligentes, nós percebemos que há uma baixa aplicabilidade e relevância considerando o contexto brasileiro. Aqui nós trouxemos alguns dos exemplos, e a gente percebe que enquanto nós temos questões muito mais básicas sendo tratadas, essa ISO já traz aspectos que estão longe de serem nossas principais preocupações. Por outro lado, a ISO das cidades resilientes demonstra uma série de indicadores que podem ser muito úteis no nosso contexto de emergências climáticas. Focando, então, na ISO 37120, onde nós encontramos as maiores correspondências dos indicadores com os aspectos de paisagem, ainda assim percebemos que não teve uma aderência tão significativa. Somente 22% dos indicadores foram passíveis de serem enquadrados nas classes propostas por Cassatello e Peano.
Percebam que predominam os indicadores de ordem econômica e perceptiva. Aqui está, então, um exemplo de indicadores que nós calculamos, daqueles 10 que eu mencionei anteriormente. Um deles diz respeito aos espaços livres de lazer e recreação de uso público. O indicador na ISO é tão somente a referência de quantos metros quadrados há por pessoa. A ISO não solicita, logicamente, que seja apresentado ou elaborado um mapa, mas é claro que nós não conseguimos olhar para essa informação somente em quantidade, em área, sem começar a olhar para aspectos distributivos e sem olhar isso de uma maneira espacializada e contextualizada no território. Outro indicador calculado é o de cobertura vegetal. Mais uma vez reforço que o indicador é somente quantitativo e nós passamos a associar mapas, interpretações e confrontar com outros estudos. Um terceiro indicador é o de áreas protegidas. Logicamente, Florianópolis vai ter uma grande relevância numérica nessa situação, mas também percebemos que a gente precisa começar a criar outros níveis de análise, e no caso de Florianópolis, consideramos relevante a abordagem por distrito administrativo. Nós queremos chamar a atenção que a apresentação desses indicadores e a certificação conferida a cada cidade, ela se dá mediante a quantidade de indicadores que cada cidade apresenta, e não necessariamente qual o resultado que aquele indicador traz com ele, e nenhuma avaliação crítica daquele resultado. Nós também queremos chamar a atenção para o risco de simplificar a análise de processos complexos, se nós apoiarmos nossa análise somente em indicadores, pelo menos dessa série, como vocês viram ali rapidamente com os 3 exemplos que nós mostramos. Essa série também, ela tem uma ênfase restrita a limites municipais e não traz aspectos regionais na sua abordagem. Mas outros 2 riscos muito grandes são de que essas políticas públicas que sejam desenvolvidas sejam apoiadas somente em indicadores, e o que é pior, a gente vê uma tendência de usar os indicadores somente como rankings, como uma competição entre as cidades, e não justamente utilizá-los como orientadores de políticas públicas. Por outro lado, a gente quer reforçar que há sim um potencial de fortalecimento da adoção de indicadores como parte de instrumentos para análise e monitoramento da paisagem, e que a divulgação e toda essa mobilização em prol do uso de indicadores pelas prefeituras tem gerado ou pode gerar um aumento da transparência das ações públicas e dos seus resultados. Dessa forma, a gente sugere que sejam ampliadas as investigações sobre o uso de indicadores para planejamento e gestão da paisagem, e a gente reforça a necessidade de complementação da análise dos resultados dos indicadores, utilizando estudos específicos contextualizados. Como vocês viram na nossa rápida amostra dos mapas produzidos, somente o número que sequer precisariam dos mapas é um resultado sozinho muito pouco significativo. E nesse sentido, a gente também coloca a importância de envolver elementos e relações morfológicas na análise dos resultados. Por fim, nós gostaríamos de deixar registrado que esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do desenvolvimento de bases técnicas que apoiaram a formação do programa Floripa em Números, na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Aqui está o QR Code para acessar a série de outros indicadores que compõem o Floripa em Números, nossas referências e nossos contatos, e mais uma vez o acesso para o Floripa em Números. Por favor, escrevam, gostaríamos de estar aí, mas não conseguimos, e aguardamos comentários e trocas. Muito obrigada.